Olá, sou o professor Wilker. Eu e a professora Glaucia desenvolvemos esse artigo intitulado Efeitos das Tecnologias Digitais na Performance Organizacionais de Pequenas e Médias Empresas do Brasil, um estudo empírico. Essa pesquisa parte do contexto onde há pouca discussão no contexto no contexto micro da mudança digital, especificamente no contexto das micro e pequenas empresas, e esse fator agrava porque a maior parte das micro e pequenas empresas não consegue satisfazer essas exigências de imperativos de digitalização. Então, o fenômeno ainda é pouco estudado, e alguns autores tentaram explicar a relação entre participação de mercado, crescimento de lucros e de vendas, mas negligenciaram algumas variáveis endógenas do desempenho da empresa, como qualidade, eficiência de processo, satisfação do cliente e capacidade de resposta. Então, algumas variáveis não foram incluídas nas pesquisas anteriores, e esse artigo, então, ele contribui para a literatura ao adicionar essas variáveis e respondendo essas perguntas. Qual que é o impacto da tecnologia de digitalização no desempenho das pequenas e médias empresas entre o período de 2021 e 2022 em Minas, e quais as tecnologias de digitalização são preditoras de desempenho superior. Então, o objetivo é justamente compreender os impactos da digitalização no desempenho das organizações, das micro e pequenas empresas, dada a relevância, né, 98% das empresas do Brasil são micro e pequenas, e esse estudo, então, responde a estudos anteriores que vêm solicitando essa análise. Bom, a fundamentação teórica, ela parte de vários autores que defendem a proposição de que a produtividade, a digitalização aumenta a produtividade, melhora o desempenho da organização. Então, essas tecnologias melhoriam esse desempenho, tanto financeiro como não financeiro. É, Foram considerados fatores financeiros e não financeiros de desempenho, tais como satisfação dos funcionários e absenteísmo, e a gente considerou aí o lucro dentro de fatores financeiros, o crescimento da renda e o retorno do acionista, e para fatores não financeiros, a satisfação do cliente, a satisfação dos funcionários, o absenteísmo, a capacidade de resposta, a eficiência dos processos e a qualidade do produto. As tecnologias digitais, então, consideradas nesse trabalho, seguem a classificação de Gilbert, que a gente considera como da coleta de dados e processamentos, rede, né, entre si, e automação como elementos fundamentais dentro da análise aí das tecnologias digitais. Esse é o modelo, o framework teórico, no qual a gente tem as tecnologias digitais, e dependendo do grau de utilização dessas tecnologias, a gente teria um aumento de performance, seja financeira como não financeira, entendida por essas variáveis aqui conforme a literatura. Fizemos uma pesquisa quantitativa, é um estudo explanatório entre micro e pequenas empresas em Minas Gerais, foram entrevistadas as organizações, rodamos uma amostra estratificada, probabilística, com dados de análise multidimensional, procedimentos de validação de dados foram executados testes Shapiro-Wilk, que regressão linear, múltipla e correlação de espímulo. Aqui a gente tem aqui tantas categorias, digitalização e performance, e dentro dessas categorias aí o deployment delas, Data Collection, Network Automation e performance financeira e não financeira, com as perguntas relativas a cada uma. Os dados são submetidos ao teste Shapiro-Wilk da amostra, os procedimentos padrões aí da análise quantitativa. A gente tem aqui os fatores de performance financeira e não financeira e performance geral sendo correlacionados, e com detalhe aqui para network, tem uma correlação positiva forte aqui com as performances, seguidas por data collection e processing, e em seguida robotization. O resultado, então, a gente utilizou regressão múltipla também para variar a predição das oscilações de desempenho, e aí a gente obtém aqui as variáveis de performance geral, financeira e não financeira com as equações do modelo, com um R satisfatório em si. Porém, quando a gente foi entender para cada categoria foi executado o teste T, a gente viu que a hipótese nula de que os componentes foram criados aleatoriamente não foi rejeitado. Então, isso aí levou a gente a ter que excluir alguns elementos. A gente excluiu os elementos do modelo banco digital, internet das coisas, entre outros, e obtendo um novo modelo, e assim, após o teste demonstrou satisfatório, também foram feitas análises de culinariedade e multicolinearidade, outliers
e, enfim, a gente obteve o modelo representativo. Bom, esses 3 modelos aí indicam que, apesar da correlação positiva entre tecnologias digitais e o desempenho ao nível de significância estatística 0,05 existia essa correlação positiva, apenas o site próprio, o comércio próprio, o banco digital, a internet das coisas, redes sociais, a intranet, o trabalho remoto e a robotização são preditores de desempenho. As variáveis Big Data, comércio eletrônico de terceiros e segurança cibernética não foram preditores de desempenho, tanto financeiro como não financeiro. Bom, como discussão, então, os estudos corroboram com algumas proposições anteriores, estudos anteriores, confirmaram que as hipóteses de que as tecnologias digitais estão positivamente relacionadas com a performance. Tanto os aspectos financeiros como os não financeiros são influenciados, mas as tecnologias de coleta e processamento de dados e redes sociais têm uma correlação mais elevada em comparação às tecnologias de robotização e influenciam mais o desempenho financeiro do que o não financeiro. As tecnologias de redes apresentam maior grau de desempenho em todas as categorias e a coleta e processamento de dados estão mais correlacionados com o desempenho financeiro, corroborando com as proposições de Mosavi e Trinciar. Bom, Big Data, comércio eletrônico, terceiro e segurança cibernética não são preditores de desempenho superior, o que indica que investimentos como site próprio, comércio próprio, pode aumentar o lucro, o crescimento da renda e o retorno dos acionistas, mas não afeta necessariamente o nível de significância aspectos não financeiros, como satisfação do cliente, satisfação dos funcionários, absenteísmo e capacidade de resposta. Então, todos os modelos têm as redes sociais como principal fator para prever o desempenho, seguidos pela robotização, internet das coisas para desempenho financeiro, internet das coisas, intranet para não financeiro. A gente observa, então, que os resultados estão alinhados com estudos recentes sobre digitalização. A digitalização, então, é um fator crítico, e esse estudo, então, ele vai de encontro ao preenchimento de lacunas, que justamente a falta de trabalhos que busquem modelos integrados para explicar o fator da digitalização, sejam endógenos ou exógenos. Né? No nosso caso, a gente incluiu essas variáveis endógenas. As implicações práticas é que esse estudo, inclusive, ajuda os gestores a formular iniciativas que permitem um desempenho superior, considerando os fatores financeiros e não financeiros, e eles podem escolher a tecnologia mais adequada, então, de acordo com o objetivo deles, seja financeiro ou não financeiro, seja uma ferramenta benéfica, então, para essas organizações. Implicações, então, para políticas públicas também, ajuda o governo a executar e selecionar a tecnologia apropriada que ele vai querer estimular para um determinado setor, e as limitações a respeito da análise transversal acerca do desempenho e a suposição de causalidade, né, uma vez que o desempenho ele também pode ser afetado, né, com uma causalidade reversa. Bom, a sugestão para pesquisa futura é considerar traços culturais dos empreendedores, estudos longitudinais também mais significativos. Essas são referências, muito obrigado.